que Jesus é Deus, todos os que se declaram cristãos admitem. Porém, existe uma característica única na pessoa de Jesus que mais nenhum outro personagem na história da humanidade já teve ou terá. E o Pablo Marçal foi abordar sobre isso e acabou colocando os pés pelas mãos. E eu digo mais, ensinando uma heresia. No vídeo de hoje você vai entender o que significa Jesus, 100% homem e 100% Deus. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu e o meu filho Levi, que tá aqui do meu ladinho, assistindo um desenho no som baixinho, desejamos que você seja muito bem-vindo à nossa família Fé Equilibrada. E a minha intenção aqui, gente, não é falar mal do Pablo Marçal, nem criticá-lo, não. Eu acho um cara muito inteligente em muitos assuntos. Ele é um cara que nitidamente sabe trabalhar no digital. Algumas pessoas estão falando, ele tá virando meme, ele tá perdendo a credibilidade. Eu tenho certeza absoluta que isso é uma estratégia de marketing para furar a bolha. Ele fala uma coisa tão catastrófica que viraliza. É meio idiota, é meio bobo, pode parecer. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão. Só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Mas tem uma estratégia por trás, porque ele fura a bolha dele, 100 mil pessoas vão achá-lo meio que doidão, meio sem noção, mas 20 mil vão gostar dele e vão passar a segui-lo. E ele não para de crescer. Vende cursos adoidado aí. Até aquela polêmica que ele ficou apelidado de o coach da montanha, que ele levou mais de 30 pessoas para uma jornada lá extremamente perigosa. Saiu no Fantástico e tudo. Ele monetizou demais com aquela situação. Ele ganhou um monte de dinheiro e muita fama. Por mais que tenham batido nele, ele tenha tido ocorrência policial, enfim. O mundo da internet, pessoal, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado na nossa realidade. Então, às vezes, virar meme, dar uma explodida assim, pode ser muito estratégico e particularmente eu acho que essa é a intenção do Pablo Marçal ao falar esse negócio de dar soco em tubarão, de que pilota helicóptero melhor do que o próprio piloto, aquelas coisas todas. Mas o objetivo do nosso vídeo hoje é explicar essa questão da divindade de Jesus e a humanidade dele. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Bem, uma dessas lives que o Pablo Marçal faz, uma pessoa da plateia perguntou para ele: você acredita que Jesus é Deus? E olha a resposta que ele deu. Vamos assistir junto. Para você, Jesus é Deus? Claro, ele é um com o Pai. Existe uma trindade antes mesmo de ter esse projeto de fundar a Terra. Tem que saber uma coisa que irrita um monte de gente. Quando ele esteve na Terra, ele era Jesus, homem. E na própria Bíblia fala o seguinte, que se você entender quem ele é, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você não entender, você vai achar que era Deus na Terra. Lá em Isaías está escrito assim, ó: ele esvaziou de si, deixou a glória e veio na Terra como homem. Bem, isso que ele falou não está em Isaías, na verdade está em Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 8, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos lá, citou o versículo errado. Aí eu só te dou uma pista. Se ele fosse 100% Deus na Terra, aquela história de tentação era uma fraude. Ele era 100% homem. 100% Deus no trono, 100% Deus, 100% homem na Terra. Foi glorificado e virou 100% Deus de novo. Ou seja, foi uma experiência humanológica que ele passou. Quando você compreende isso, esse vê, aí você fala, eu também posso. Porque se ele é 100% Deus, você não dá conta de fazer nada que ele fez aqui na Terra. E ele fez como homem. Isso muda todo o jogo, tá? Tem gente que fica chateado quando eu falo porque é cego. Eu não sei quem que fica chateado, a gente só fica triste porque como ele tem uma repercussão muito grande, ele poderia ajudar muitas pessoas, né? Mas não é o que ele está fazendo aqui, porque isso é uma afirmação herética. A característica específica de Jesus que eu me referi no início do vídeo se chama união hipostática. O que é essa união hipostática? É o termo que vai representar Jesus 100% homem e também 100% Deus. Na nossa cabeça humana, isso pode ser um paradoxo, mas na verdade entenda como um mistério. Mas ele não deixou de ser Deus porque ele estava na função encarnado como homem. Aqui nós vemos o Pablo falando que ele abriu mão de tudo e foi um cara igual a gente. Pessoal, não foi exatamente igual a gente. É impossível a gente pensar que Jesus era exatamente como nós em absolutamente tudo. Não, porque ele tinha em si 100% da divindade. Para ficar claro isso, vamos ver alguns casos de Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Vamos começar com 100% homem. Lucas, no capítulo 2, verso 52, vai dizer o crescimento dele. Eu tô com o Levi aqui do meu lado, tá com 2 aninhos.
crianças crescem, e Jesus foi uma criança e cresceu também. Que diz assim, olha, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e com os homens. O que é crescer em estatura e graça? Crescer em graça é na presença de Deus, e crescer em estatura é crescer como homem, como pessoa. Outra característica da humanidade de Jesus, olha que legal. João 4, verso 6 diz, o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Essa história é muito linda, e a gente vê o quê? Jesus cansado, mesmo fisicamente cansado. Isso é a humanidade dele. E um dos trechos mais emblemáticos da humanidade de Jesus é o nível de estresse que ele passa quando ele está prestes a ser crucificado, que ele vai fazer aquela oração tão famosa e vai dizer lá em Lucas 22, 44, e ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. A ciência chama esse caso de hematidrose. É quando uma pessoa chega num nível de estresse tão grande que os poros acabam dilatando um pouco mais e o sangue passa pelo suor, de tamanha preocupação, medo de alguma coisa. É um caso raríssimo, isso não é comum de acontecer, mas existe. E Jesus passou por isso na sua humanidade. Ele 100% Deus. Hebreus 4,15 vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, foi em tudo tentado, mas sem pecado. Pessoal, sem pecado, isso é algo divino. Nenhum ser humano conseguiria passar por essa jornada aqui sem pecado. Então isso é uma característica de divindade dele, do Cristo, do Jesus divino. Colossenses capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo vai afirmar, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a divindade habitava em Cristo corporalmente. Jesus não desceu do céu e deixou a divindade lá em cima, não. Isso é um absurdo. Essa Corvin-V que ele está dizendo aí, não foi bem assim, porque ele veio também como Deus. Aqui está dizendo, habitava corporalmente toda a divindade, toda. Então habitava em Jesus 100% Deus. Jesus andou sobre o mar, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou muitos leprosos, muitos cegos, homens, mulheres, pessoas ressuscitaram. Jesus andou sobre as águas, Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus fez inúmeros paralíticos andarem, surdos passaram a ouvir através dos milagres de Jesus. Jesus se transfigurava. Jesus deu uma instrução para Pedro e Pedro pescou um peixe com moedas dentro da sua boca. É impossível imaginar um Jesus 100% homem sem ter a sua divindade e viver e experimentar e realizar o que ele fez. Nenhum de nós conseguiríamos. Uma pessoa exclusivamente 100% homem não poderia morrer na cruz por nós, porque teria suas falhas. E é justamente a divindade em Jesus que o fez passar por essa terra de forma perfeita. A gente olha para Jesus como uma referência, mas que a gente sabe que a gente não vai alcançar a perfeição com os nossos corpos. A gente precisa do corpo glorificado. Ainda tem muita coisa para acontecer para a gente chegar nesse nível que Jesus teve. E para você entender isso, olha só, Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus na mesma situação, no mesmo contexto. É o caso de Lázaro que a gente vê a união hipostática de forma tão clara. Jesus descobre que Lázaro tá doente. Aí ele fala, não, tá tudo bem, essa doença aí não é pra morrer não, tá sossegado, não é pra morte. O cara morre, avisam Jesus, morreu. Ele segura uns dias, só depois que ele vai lá ter com a família e com os amigos que estão de luto. Em João capítulo 11, verso 35, vai mostrar, e Jesus chorou. Jesus chegou lá, viu a sepultura e chorou a morte, o luto. Quem que choraria? Apenas uma pessoa, um homem, um ser humano, que quando perde alguém que ama, fica de luto e chora. Jesus chorou. Porém, ainda em João capítulo 11, no verso 43, diz, e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita e vem. Pessoal, numa boa, se você tivesse o poder de ressuscitar alguém imediatamente, você choraria por aquela pessoa? Não, você não choraria, eu não choraria. Por quê? Porque a gente tem a resposta imediata. Não, gente, ele tá morto ali, mas eu vou ressuscitar ele, fica tranquilo. Não, mas essa união hipostática é tão linda que mostra que no perfil, na natureza dele de homem, ele chora. Mas na sua natureza divina, ele opera um milagre. Então, se alguém pensa assim, não, a gente vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Calma, pessoal, não é assim que funciona. Ah, não, Jesus fala que nós faremos obras maiores. Nós vamos fazer
mas em quantidade no sentido como igreja coletivamente. A gente vai ser usado por Deus. Eu mesmo já fui usado por Deus para expulsar demônios. Pela graça de Jesus, algumas pessoas já foram curadas através de orações que eu tive a oportunidade de ministrar. Mas não chega nenhum 0,00001 do que Jesus fez. Misericórdia, quem sou eu e quem é qualquer outra pessoa. Ah não, mas tem um pastor ali que Deus usa muito em cura, amém. Mas aí tem outro que Deus usa mais em libertação e tem outro que é no ensino, que é o verbo, é a palavra. E a igreja se constrói coletivamente. Agora, individualmente, ninguém nunca vai fazer nada maior do que Jesus fez, sob circunstância nenhuma. Inclusive, é óbvio, o mais importante, a sua obra redentora. Como que eu vou fazer uma obra maior que a de Jesus se eu estou me referindo à obra redentora do Senhor? Isso é impossível. Então, pensar que Jesus na Terra era somente 100% homem é uma exegese, ou seja, um erro de interpretação bíblica. E aí quem ensina isso está ensinando heresia. A união hipostática é: Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. E é óbvio, pessoal, que nós nunca vamos conseguir compreender exaustivamente, perfeitamente esse assunto, porque ainda entra no âmbito do mistério. Um outro exemplo, o Cronos e o Kairos, o tempo de Deus. Nós vivemos com passado, presente e futuro. Deus não trabalha assim. A linha com Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Como entender isso? A nossa mente limitada humana não consegue. Isso é outro mistério. Existem vários mistérios nas escrituras sagradas que nós não temos a resposta exata. E a gente precisa, como estudante da palavra, teólogo, nós precisamos ter humildade para dizer: a Bíblia diz até aqui, e eu digo o que a Bíblia diz, e eu me calo onde a Bíblia se cala. Chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te peço que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para edificar a fé e a vida deles. Eu reitero, tô criticando Pablo Marçal não, eu acho que ele tem muitas qualidades. Mas como ele tratou desse assunto, eu precisei trazer isso, até mesmo para que a gente possa fazer um gancho da importância do estudo bíblico. E se você quiser se transformar num pregador da palavra de Deus, faça parte da jornada Pregue Bem. Você vai aprender a montar um sermão, a ministrar a palavra, a entender como a vida com Deus de um pregador e muitas outras coisas. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.